Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, estamos começando agora o programa Papo Certo. Eu, Amanda de Oliveira e Evanira Guiar. E hoje é a data magna de Pernambuco, comemorando os 206 anos da Revolução Pernambucana. E também é o Dia Internacional do Optometrista. Boa noite, sejam bem-vindos. Nosso programa, você já sabe, vai ao ar de segunda a sexta às 8 da noite, logo após o Cadeira Cativa aqui na Ubra TV. E o tema hoje é Direito dos Pais de Crianças com Deficiências no Mercado de Trabalho. Mas é possível reduzir a jornada de trabalho, mas não reduzir o salário? Estamos recebendo a juíza do trabalho, atualmente lotada na terceira vara do trabalho de Porto Alegre, especialista em direito público, Cláudia Carpenedo. Boa noite, muito obrigado pela presença no Papo Certo de hoje. Boa noite, Evanir. Boa noite, Amanda. É um prazer estar aqui e poder dividir esse assunto com vocês, que é tão novo e tão caro para todos nós. Seja muito bem-vinda, então, doutora Cláudia. E você aí de casa já pode enviar sua pergunta ou comentário através do nosso WhatsApp, 51 30 29 80 80, que vamos ler e a nossa convidada responder aqui no programa. Vamos fazer um intervalo de 30 segundinhos e já voltamos. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Estamos de volta com o Papo Certo e não se esqueçam que também estamos ao vivo pelo YouTube e Facebook. E você pode compartilhar o nosso programa através dessas redes sociais. Doutora Cláudia, então, para começar o nosso programa, o que significa uma criança, o termo criança especial? Alguns estudiosos tinham e algumas teorias sobre criança com deficiência, pessoa com necessidades especiais, crianças especiais, usavam esse termo criança especial para atribuir ou para conceituar aquela criança que tem alguma limitação funcional, alguma deficiência, por exemplo, motora, como física, auditiva, visual, ou sensorial, ou deficiência intelectual e mental. Tem-se recentemente tido esse termo como um termo incorreto pelos cientistas, justamente porque crianças especiais ou pessoas especiais pode gerar algum tipo de discriminação, porque todos temos características especiais, todos somos especiais. Então, o que se usa hoje em dia, desde uma convenção internacional da ONU em 2006, é criança com deficiência ou pessoa com deficiência. E isso porque a pessoa vem primeiro e a deficiência vem depois. A deficiência não define a pessoa tem. Tem a deficiência como uma característica, mas a deficiência não é que define a pessoa. Então, se usa o termo pessoa com deficiência ou criança com deficiência. Perfeito. E os pais ou responsáveis possuem algum direito a reduzir a sua jornada de trabalho para poder cuidar dos filhos, como, por exemplo, os autistas? Nós temos hoje, infelizmente, na prática, não se há ainda uma garantia na legislação para essas pessoas, para os pais de crianças com necessidades especiais ou para os pais de crianças com deficiência, porque a gente sabe que
a própria inserção no mercado de trabalho das pessoas com deficiência, ela já é difícil, porque a pessoa com deficiência, ela tem dificuldade desde a educação, porque faltam políticas públicas de inserção, tá? de uma educação inclusiva, e ela acaba tendo dificuldade, por consequência, na inserção do mercado de trabalho. Depende de políticas públicas específicas, de ações afirmativas como cotas nas empresas e outras tantas formas de inserção no mercado. Isso já é difícil para o próprio PCD, quanto mais para os pais de PCD, porque não tem nenhuma previsão específica para eles, tá? O que acaba acontecendo na prática é que as mães, na sua maioria das vezes, quando existe uma outra forma de renda na família, as mães acabam deixando de trabalhar para poder fazer jus à carga terapêutica, que é imensa, normalmente no caso de autista, por exemplo, de 10 a 30 horas por semana, e elas acabam perdendo a sua vaga de emprego ou não tendo oportunidade de trabalho, pela tamanha necessidade de dedicação àquele filho. Então, isso normalmente é o que ocorre. E caso não haja possibilidade dessa mãe deixar o mercado de trabalho, acaba que a criança tem prejuízo terapêutico, tem prejuízo educacional e ela no futuro também não vai conseguir se inserir no mercado. Acaba criando um círculo vicioso. A mãe não tem acesso ao mercado e depois a criança, quando adulta, também não terá. Na verdade, isso é o que ocorre. Lamentável isso. Já que o que é negativo, não é? Há alguma previsão de incorporação da garantia de jornada reduzida para o cuidado do filho com deficiência? Muito recente, existe um projeto do senador Romário, que tramita no Congresso Nacional, que é o projeto 2436 de 2002, setembro de 2002, que traz um artigo na CLT, que é o 62A, possibilitando, por negociação coletiva, que a empresa possa autorizar uma carga de trabalho reduzida ou alguma autorização especial para aquele pai ou para aquela mãe, para que ele consiga levar o filho aos atendimentos terapêuticos. Eu tenho o 62A aqui, mediante convenção ou acordo coletivo, será concedida sem prejuízo do salário jornada de trabalho especial ao empregado que tenha filho, enteado, adotado ou criança sob guarda judicial, que tenham deficiência, quando comprovada por meio de perícia médica a necessidade de assistência direta em horários coincidentes com o de trabalho, independentemente da sua compensação. O objetivo dele nesse projeto, mediante negociação coletiva, provavelmente era não onerar tanto as empresas, né? Porque a empresa acaba se onerando quando reduz jornada e não reduz salário. Então, a negociação coletiva, às vezes, ela traz um contraponto, ela traz algum benefício para a empresa em troca dessa benesse quanto a jornada reduzida. Mas, ao mesmo tempo, o projeto perde a oportunidade de trazer uma carga de solução de políticas públicas mais inclusivas, que é o que Deixa falta... para negociação entre os sindicatos. Só entre os sindicatos. E fazem 21 anos que este projeto está engavetado. Não, este não. Esse é novo. Esse é o projeto do Romário. Tem um projeto de 2003, que aí sim, mais adiante eu vou falar sobre ele, 20 anos. Olha, então aí os nossos políticos, não é uma bela oportunidade de assumir, comprar esta luta, não é? Porque realmente afeta muita gente, muitas mães, não é? Realmente. Então, é uma oportunidade grande para os nossos políticos de realmente tocar para frente esse projeto. É verdade. Mais uma vez fica uma dica do papo certo para os políticos. É, Vanira? Exatamente. E, doutora, as mães podem sofrer discriminação no mercado de trabalho? Ou, enfim, ou os pais também, por terem essa jornada reduzida ou alternativa? Eu costumo falar sobre as mães porque elas são mais exigidas nesse sentido de cuidado com os filhos com deficiência. Estatisticamente, eu falo em estatística, tá? Estatisticamente, a mãe, ela trabalha em sobrecarga imensa, tanto que alguns institutos de pesquisa, eles apontam alguns dados muito alarmantes quanto a isso. Por exemplo, 78% dos pais abandonam as famílias quando têm crianças atípicas, né, ou crianças com deficiências, até que elas completem 5 anos. Ou seja, até 5 anos do filho,
78% dos pais vão abandonar as famílias. E as mães ficam sozinhas, sem rede de apoio, tendo que cuidar do filho com deficiência e tentar se inserir no mercado de trabalho a fim de ter renda na família. Então, existe essa sobrecarga, a mãe acaba sofrendo discriminação no mercado de trabalho por conta disso, mas tudo é uma construção social. Quando começou a se falar, por exemplo, do auxílio maternidade, do salário maternidade, não se pensava que pudesse uma trabalhadora ficar 6 meses ou 4 meses fora do trabalho. Hoje isso está internalizado na nossa sociedade. A nossa sociedade aceita e aceita bem esses 4 meses ou 6 meses, no caso da empresa cidadã, de afastamento da mulher do mercado de trabalho por conta do cuidado com o filho recém-nascido. Isso é uma proteção social à vida e ao nascituro. Então, talvez isso venha a ser um caminho futuro também para a questão da mãe não sofrer tanto preconceito no mercado de trabalho, que ela possa ter oportunidades. A importância dessa nossa discussão e ter aqui uma juíza falando sobre isso, tantas outras mães, né, que estiveram aqui, e presidente de instituto, né, por exemplo, da Angelina Luz, né, que esteve aqui. Então, trazer a discussão realmente é importante, é daí que nasce essa vontade pública, não é? Trazer aqui para o nosso público que está assistindo a importância, não é? E levar até essa parte do sentimento de quem passa por essa necessidade, né? E, doutora, em relação ao serviço público, há algum projeto, alguma previsão legal para os pais, então, de crianças deficientes? No serviço público já existe, na verdade, uma previsão normativa quanto ao Serviço Público Federal, que é a Lei 8.112 de 90, que é o Estatuto do Servidor Público Federal. Essa lei, no artigo 98, parágrafo 3º, ela fala especificamente quanto à possibilidade de jornada especial para os pais com filhos especiais, com filhos, crianças com deficiência. E o Supremo Tribunal Federal, recentemente, decidiu, e ele já vinha decidido, em alguns outros momentos, agora numa ação com repercussão geral, que é o tema 1097, isso foi em dezembro de 2020, ou seja, dezembro de 2022, bem recente. Muito recente. Muito recente, foi no fim do ano passado. Aplicando essa legislação por analogia a todo o serviço público, estadual, municipal e federal. Isso também já vinha sendo aplicado pelos tribunais do trabalho, por exemplo, em ramos de empregos públicos e não de servidores públicos, aplicando por analogia também a Lei 8.112. Aqui no TRT4 nós temos várias decisões a respeito disso, concedendo jornada especial para pais, não só para mães, para pais. O que prevê exatamente essa jurisprudência? O que ela prevê redução de jornada em 50% normalmente, ou a depender do caso concreto, talvez um pouco menos, né? Uma redução de 30%, mas eu tenho visto de 50%, para cuidado com os filhos autistas. Na maioria das vezes, as decisões são sobre filhos autistas. Por quê? Porque a carga terapêutica é muito grande. Então, se comprova no processo, com documentos médicos, que aquele filho precisa de cuidados especiais, precisa de terapia pesada, precisa de consultas médicas frequentes, então se concede essa jornada reduzida, especial. Claro que em minoria, né, doutora? Mas os homens também teriam esse direito? Sim, na verdade, casos que passaram por mim, por exemplo, envolveram homens e mulheres. Tanto faz. Não existe essa... A prevalência da mulher quanto aos cuidados, ela é uma certeza, mas os pais também participam e também podem ter esse direito. Não existe uma diferenciação de gênero. Mas no caso, se os pais, ambos, são os cuidadores dessa criança, ambos teriam esse direito? Ou um ou outro? Aí, se eu não me engano, a decisão do STF, não me lembro se refere especificamente sobre isso, se os dois, mas normalmente é um só, tá? O que eu tenho visto de julgados, em casos concretos, se os dois forem servidores federais, por exemplo, um deles vai ter o direito à jornada reduzida. Perfeito. E como os tribunais têm decidido a respeito, então, do servidor público e a iniciativa privada? Sim, quanto ao servidor público, essas decisões, tanto do STF no tema 1097, com repercussão geral, quanto as decisões de caso concreto envolvendo empregados públicos, tranquilamente concedem essa jornada especial, a depender do caso concreto, e vai ser o percentual de redução.
Quanto à iniciativa privada, não temos ainda decisões, um grande número de decisões a respeito. Já houve um ou outro julgado deferindo que o empregador arque com esse custo, mas aí isso ainda está muito em início, justamente porque ao empregador essa incumbência nua e crua de deferir ao seu empregado uma jornada reduzida especial pode onerá-lo de uma forma demasiada, isso não seria o ideal, ao mesmo tempo que o trabalhador também precisa ter o seu emprego preservado e a saúde do seu filho. Já vi julgados em face do INSS, daí de empregados privados, de empregados da iniciativa privada, que teve concessão de licenças para que esse pai e essa mãe pudesse cuidar de um filho com uma grave deficiência, por exemplo, paralisia cerebral, porque ele acaba perdendo o emprego ou acaba não tendo oportunidade de trabalho. Então, seria uma espécie de auxílio-doença para cuidado deste filho. Muito interessante. Mas mais um momento importante para os nossos políticos, porque onerar as empresas 100%, isso desestimularia. Mas se tivéssemos aí algum incentivo, como nós temos no caso do auxílio maternidade estendido, do poder público, seria um início, né, desse novo momento aí de redução de jornada, compensando também o empregador que estará, desta forma, admitindo mais pessoas aí responsáveis por filhos com deficiências, né? Então, acho que é mais um momento aí para os nossos políticos trabalharem. Doutor, em relação especificamente para o autista, tem alguma regra específica? O autista, ele, na verdade, ele é considerado também pessoa com deficiência, né? Ele possui legislação própria que o equipara à pessoa com deficiência para todos os fins. Então, tudo o que foi dito até agora com relação à pessoa com deficiência, à criança com deficiência, se aplica de forma imediata aos autistas também. E, doutora, o benefício assistencial, mais conhecido como o LOAS, para pais de crianças com deficiências, o que ele é e quem que tem o direito? O LOAS, na verdade é o nome da lei, né? A Lei Orgânica de Assistência Social, que criou um benefício de prestação continuada, que faz com que o governo federal paga, na verdade, um salário mínimo para pessoas de baixa renda ou para idosos, né? Idosos, pessoas com deficiência, ambos de baixa renda. A renda familiar não pode superar 1/4 de salário mínimo por integrante da família, ou seja, uma pessoa que trabalha numa família de 5 pessoas, essa pessoa pode ter uma renda aproximada de uns R$ 1.600. E essa pessoa pode daí ter acesso ao benefício de prestação continuada para cuidado dessa criança com deficiência. Uma dúvida aqui muito comum, os pais que recebem esse benefício, é o BPC, não é? Benefício Previdenciário Continuado, podem trabalhar sem perder o benefício? Eles podem, justamente em razão da renda, podem trabalhar e permanecer com o benefício. Alguns benefícios sociais não entram nessa conta de renda per capita, né? Por exemplo, o Bolsa Família, o antigo Auxílio Brasil, algum outro benefício de prestação continuada por algum outro motivo, não integra essa conta. Então, a pessoa, desde que ela receba até R$ 1.600, por exemplo, nessa família de 5 pessoas, ou um salário mínimo na família de 4, ela pode continuar recebendo o benefício de prestação continuada e continuar exercendo a sua função no mercado de trabalho. Perfeito. Nós vamos fazer um breve intervalo, finalizamos nosso primeiro bloco. No próximo, continuaremos com esse assunto e mais um, que é sobre o caso dos trabalhadores escravos de Bento Gonçalves. Fique aí, que já estamos voltando. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte.
O Papo Certo está de volta e aqui nós falamos sobre as diversas áreas do direito, economia e saúde. E eu te convido a nos seguir nas redes sociais e enviar sua pergunta ou comentário através do nosso WhatsApp 51 3029 8080. Lembrando que também estamos ao vivo nos canais digitais NET, Claro, Vivo e Tubarão. Doutora, caso o pai ou a mãe se afaste para atender, então, é uma necessidade do seu filho, com ou sem atestado, a empresa pode descontar esse dia dele? Existem hoje poucos afastamentos que são autorizados por lei para cuidar de dependente com doença, né? Ou, no caso, é um dia por ano para que o pai possa acompanhar o filho de até 6 anos ao médico em uma consulta, ou então 6 afastamentos para acompanhar a esposa grávida ou companheira grávida, no caso de confirmação da gravidez. Não existem outros afastamentos autorizados na CLT que permitam ao empregado se afastar sem desconto específico. O que a gente tem visto é uma questão social ligada à empresa, que pode o empregador negociar com esse funcionário, por exemplo, para ele compensar essa jornada, para ele ter algum outro tipo de benefício ou algum outro ônus que ele possa apresentar para a empresa, para que a empresa não desconte o salário. Então, basicamente é isso. Para acompanhar em consultas, hoje a legislação não permite esse afastamento. Perfeito, então, doutora. Agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto, né? Como anunciamos aqui para os nossos telespectadores. Quais foram as condições em que foram encontradas, então, os trabalhadores libertados na condição análoga de escravos em Bento Gonçalves? Esses trabalhadores foram 207, né, que foram libertados ou resgatados em 22 de fevereiro. Eles vieram por uma empresa terceirizada das grandes vinícolas de Bento Gonçalves. Essa empresa terceirizada havia feito a promessa de um salário de perto de R$3.000, pagamento de alojamento, hospedagem, alimentação e transporte, sendo que quando chegaram aqui, nada disso foi concretizado. Então, eles estavam já em dívida com o empregador, já estavam tendo que pagar alojamento, já estavam tendo que pagar a sua alimentação, não tinham água potável, não tinham comida de qualidade, a comida estava deteriorada, o alojamento estava em péssimas condições de uso e eles estavam sem receber praticamente nada, porque a dívida que eles iam contraindo por essas aquisições necessárias estavam superando já o valor do salário, o valor que eles tinham a receber. Além da questão da violência também, que foi reportado por alguns, né? Sim. Violência, inclusive, esses trabalhadores física, fugiram, além da mental, né? Isso. Alguns deles fugiram e relataram aos fiscais que sofreram choques, que sofreram agressões com spray de pimenta, foram espancados. Então, a condição física deles também foi absolutamente degradante. Lamentável. E quais os direitos, então, desses trabalhadores que foram resgatados aí, direitos trabalhistas, né? Sim. Fora a questão penal, que configura crime, a redução da pessoa à condição análoga de escravo, está prevista no Código Penal com pena de 2 a 8 anos de reclusão, os direitos trabalhistas deles tinha que acumular vezes 207, né? Pois é, porque a gravidade do fato e no século XXI é inacreditável que a gente ainda tem que comentar sobre isso, né? Direitos trabalhistas, todas as rescisórias, pagamento de rescisórias, pagamento de indenização pelo retorno ao destino, né? A indenização de transporte e alimentação, pagamento dos salários do período, porque eles ficaram praticamente sem receber, já que as dívidas que o empregador fez foram acumulando, né, de tempos em tempos. Além, claro, a indenização por danos patrimoniais também me parece evidente, patrimoniais e extrapatrimoniais me parece evidente, mas em um primeiro momento o empregador dele se recusou a fazer esse tipo de negociação com o Ministério Público do Trabalho. Ainda estão em tratativas, me parece que ainda estão em negociação, e as vinícolas também, aparentemente, podem ser responsabilizadas, né? Porque tem uma responsabilidade solidária, né? O dever de fiscalização da empresa que contrata, ele é um dever intrínseco ao contrato de terceirização, porque o contratante, ele não pode só se valer do benefício que ele tem de contratar mais barato, porque a terceirização ela acaba sendo um contrato mais barato, mas ele também tem o ônus da responsabilidade de uma eventual inidoneidade de quem contrata, né?
Então, são corresponsáveis também. Sim. Aí fica um alerta, não é, para muitas empresas que contratam uma mão de obra muito barata. A gente sabe que a terceirização, ela nem sempre é mais barata do que ter um empregado próprio. Nós temos a Fortes RH, que faz terceirização, a gente sabe que tem todo um custo administrativo. O que há de quem terceiriza a mão de obra é uma especialização e talvez ali aquela sazonalidade, não é? Sim. Mas aí fica um alerta para quem contrata essas empresas aí de terceirização de mão de obra em relação à responsabilidade solidária. E, doutora, uma última pergunta aqui, já estamos nos encaminhando para o final. Quem souber de algum caso aí que queira denunciar, a quem recorrer, a quem procurar? Temos um minutinho aí. Essa pergunta é muito importante, porque o trabalho análogo a de escravo, ele é velado, ele não é escancarado. Normalmente, ele é camuflado numa relação de emprego, numa relação adequada à lei. Então, se qualquer pessoa, qualquer cidadão verificar que alguém está trabalhando em condições degradantes, está trabalhando sem receber salário, está trabalhando em jornada exaustiva, ou está trabalhando com redução de possibilidade de locomoção, por exemplo, por estar com documentos apreendidos, várias questões que põem em xeque a idoneidade dessa contratação, necessária a denúncia. Sem denúncia, não tem como iniciar uma fiscalização. Temos alguns meios de denunciar, Disque 100, por exemplo, que é do governo federal, faz denúncias sobre direitos humanos, o sistema IP também do governo federal e as páginas do Ministério do Trabalho e do Ministério Público do Trabalho. Perfeito. Disque 100 é a principal dica aqui. Só discar 100 já vai ter... Em nome da equipe do programa, doutora, te agradeço muito a tua presença e os esclarecimentos. Eu que agradeço. Obrigada a todos pela atenção. Eu agradeço também a você de casa por ter nos assistido. Você ainda podem participar através do Instagram do Papo Certo. E as perguntas que foram enviadas e não respondidas serão logo após o programa. Vamos nos despedindo. Amanhã às 20 horas estaremos de volta e falaremos sobre direito de família. Estará conosco a doutora Lisiana Carraro e o tema vai ser A Mulher e Seus Direitos. Estaremos esperando por vocês.